medida do possível. É isso aí, gente. Vamos, que as coisas, graças a Deus, estão melhorando, né? Bom, vamos para mais uma história. Gente, essa história hoje é uma história bem assim, intrigante, né? Uma história bem misteriosa, tá? Prestem bem atenção. O nome da história é Pessoas das Sombras. Bom, quem conta esse relato, essa história é a Leslie. Ela diz que esse fato, né, esse relato aconteceu com o marido dela no ano de 2007, em setembro, no ano de 2007, em setembro de 2007, ele foi diagnosticado com câncer terminal no fígado. E dali para frente ele demorou muito pouco tempo, tá? Porque já não tinha mais nada o que fazer. E ela ficou muito preocupada com o estado de saúde dele, que quando foi determinado quando descobriram, né, o câncer no fígado, daí a pouco ele já foi só decaindo, muito fraco. E depois disso, o mais incrível que pareça, né, por mais incrível que pareça, ele começou a ver umas sombras, umas 20, dizer que eram umas 15 a 20 sombras assim, tudo escura, onde ele estava, onde ele estava, ele via aquelas sombras assim no fundo, né, rodeando ele, prestando atenção em tudo que acontecia com ele ali, ao redor dele. Quando a mulher dele e outras pessoas iam cuidar dele também, eles ficavam prestando atenção. E ele conta, né? Ele contava para Leslie que ele sentia muito medo mesmo. Que eram umas coisas estranhas que acontecia. E a Leslie tentava ver e não conseguia. Só que na época ela achava que era coisa da cabeça dele, porque ele estava muito fraco. Ele foi enfraquecendo muito rápido e ficou meio atordoado e tudo, e foi passando os dias. Num determinado tempo, e ele só falando dessas sombras que apareciam. Ele onde estivesse, era no hospital, era em casa, ele enxergava essas sombras. E eram muitas, não era só uma sombra, eram muitas. Então, ela deixou isso passar, porque apesar do medo que ele sentia com aquilo ali, ela não achava ainda, né, que era da cabeça dele. E quando foi um belo dia, ele pediu a ela que levasse ele, que fosse com ele, né, à cidade vizinha da onde eles moravam, que era onde morava também parente deles, né? E ela nem queria viajar com ele não, pelo estado de saúde que ele estava, muito debilitado. Mas mesmo assim ela quis fazer a vontade dele, pegou ele, pôs no carro e foi para essa cidade. Chegou num determinado ponto, ela achou melhor ficar no hotel. E entrou com ele e tudo, os dois estavam ali no quarto, deitados na cama assistindo televisão. Foi quando ele assustou, deu aquele susto nele e ele falou com ela: não fique com medo, não apavore, mas as sombras estão aqui, nós não estamos sozinhos, elas estão aqui, estão nos olhando aqui, vendo a gente, tá ali na nossa frente ali. E diz a Leslie que nessa hora ela arrepiou toda, diz ela que não sabe nem o porquê. Porque das outras vezes que ele falava que via as sombras e ela não via, ela nem tinha, mas dessa vez ela arrepiou todinha. E teve um certo medo, que ela achou aquilo muito estranho. Foi aí que ela levantou da cama correndo e procurou pelo quarto todo, no banheiro, tudo, e não viu nada. Aí no dia seguinte, eles passaram a noite na casa de um parente deles lá e retornaram para a casa deles.
porque pelo que o marido dela falou com ela, ele queria ir lá nessa cidade mesmo, era só para fugir um pouco dessas sombras, porque ele já não estava aguentando a presença delas ali onde ele estava. Mas não adiantou nada, porque mesmo em outro lugar, as sombras apareciam. Aí eles resolveram voltaram para casa. Ele estava ainda pior, muito ruim mesmo. E ela, um dia, como ele continuava ali, com aquelas sombras ali, sempre falando, foi que ela viu que tinha alguma coisa errada, porque da última vez, lá no hotel, ela arrepiou mesmo, ela viu que tinha alguma coisa errada ali. Ela foi e perguntou a ele, porque ela queria dar ela queria acalmar ele, porque ele ficava muito agitado quando via, por causa dessas sombras. Aí ela perguntou a ele se as sombras que ele via era porque ela não via, gente. Então ela teve que perguntar mesmo a ele, mas ela percebeu que era uma coisa que não era muito boa. Mas mesmo assim ela perguntou a ele o que ele sentia, se ele sentia que essas sombras que ele estava vendo era espíritos do bem ou do mal. Aí diz ele que não, aí ela disse que ele falou que não sabia responder. O que ele podia falar é que ele tinha muito medo das sombras. Muito medo mesmo. Foi aí que ela decidiu, porque ela era da igreja pentecostal, na época, ela decidiu fazer umas orações ali. E ela orou muito perto dele, junto com ele ali, junto com o marido dela, né? E pediu aquelas sombras para sair do caminho dele, para procurar o lugar delas, que ali não era o lugar, mas fez aquela oração bem forte mesmo ali. E diz ela que quando ela assustou, ele estremeceu todinho assim e virou para ela e falou assim: nossa, você me salvou. Elas sumiram, as sombras sumiram. Foi aí que ela entregou tudo nas mãos de Deus ali, né, na hora, terminou as orações dela e ficou mais tranquila, porque a partir daquele dia ali, daquela hora, ela não sabia que a sombra era do bem ou do mal, só isso. Mas aí que ela viu que precisava mesmo fazer umas orações para ver se afastava aquilo de ruim ali de perto dele. E ela não sabe o porquê que essa sombra estava aparecendo para ele desse jeito. Quando ele falou com ela, né, que as sombras tinham sumido e que ele estremeceu todinho, ela ficou apavorada, mas mesmo assim ela terminou as orações dela. Ela foi e ficou mais tranquila, porque pelo menos ela via que ele também se tranquilizou mais. Depois disso, gente, diz que a saúde dele decaiu muito, mas muito. Mas ele já estava em estado terminal, né? Ela teve que internar ele e ficar com ele no hospital. Aí quando foi um belo dia, ele falou com ela que estava indo embora. Foi aí que ele entrou em coma e daí 2 semanas ele morreu. É isso, gente. Fica aí essa história, né? E dessas sombras estranhas, e era coisa do mal mesmo, porque pelo que eu já ouvi falar, né? Essas sombras escuras nunca é coisa boa, nunca. Agora, por que aparecia para ele era estranho, né? Foi uma coisa que a Leslie ficou com aquilo na cabeça. Diz ela que não sabe o porquê dessas sombras aparecer, qual o motivo, né, delas aparecerem para ele. E é isso aí, gente. Fica aí mais essa história. Eu achei terrível, assim, muito... não, é terrível. Você tá doente com aquela doença terrível, né, que é o câncer, em estado terminal, muito ruim mesmo, e
sentir aquela presença direta, diária, ali, dia e noite, daquelas sombras, aí eram muitas, não era uma só, eram umas 20, como ele falava, ali ao seu redor o tempo todo. E diz a Les que essa sombra começaram a aparecer depois que ele foi diagnosticado com câncer no fígado em fase terminal. Muito estranho, gente. Eu achei essa história assim cabulosa, muito misteriosa. Por que essas coisas do mal apareciam para esse marido dela, né? Mas é isso aí, são coisas que não dá pra gente falar, porque não tem explicação, só Deus para explicar umas coisas dessa, né? Mas é isso aí, fica aí mais essa história. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, né? E se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo. Deixe seu comentário, não esquece de deixar um joinha aí para Rose Ruas, tá bom? E se você tem uma história, manda para mim, manda pelo meu e-mail. Eu vou ter o maior prazer em contar sua história aqui. Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Até a próxima história. Tchau, tchau.